Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 20. Gênesis capítulo 2, verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. No capítulo 5 dessa mesma carta, capítulo 5, a partir do versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Aqui há uma tradução mais completa, talvez a maioria esteja somente até aqui, mas há uma outra tradução mais completa, que segue esse versículo da seguinte forma: porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nós confiamos esse tempo em Tuas mãos, assim também entregamos esta Tua palavra ao Teu Espírito, e pedimos que coordene esse tempo conforme a Tua vontade. Pedimos assim que nos conceda o entendimento necessário e que também fale aos nossos corações. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, que o Teu Espírito possa penetrar no mais profundo do nosso ser. Fala aos nossos corações. Nós já somos agradecidos porque o Senhor agiu de misericórdia e de graça, e mais uma vez o Senhor nos reuniu em torno da Tua palavra, na comunhão com Teu Espírito e também na comunhão uns com os outros. Obrigado, ó Senhor, por esse domingo, por esse primeiro dia, ó Senhor, que possamos estar reunidos em torno da Tua mesa e fazermos memória e lembrança de Ti, o dia da ressurreição. Que assim possamos seguir, ó Senhor, como corpo de Cristo, para louvor, para a glória do Teu nome. Assim que nós confiamos em Tuas mãos esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós aí seguiremos com a ajuda do Senhor em algumas coisas, e nós vamos seguir conforme o tempo e não conforme o assunto.
Que o Senhor possa, então, falar ao coração de cada um especificamente e também falar ao coração de todos, como a Assembleia do Senhor. Que cada um possa ouvir aquela porção, aquela medida, aquele versículo, aquela palavra, e que o Senhor fale aos nossos corações. Quando nós pensamos no tempo que nós estamos vivendo, e a igreja sofre de um mal desde a queda, desde que o diabo então seduziu Eva e assim conduziu Eva a seguir um caminho diferente, e assim também Adão e Eva, e ambos pecaram e caíram e foram contrários à vontade e ao propósito de Deus. Desde então, esse homem se tornou um homem um tanto individualista, ferindo diretamente o propósito e a vontade do Deus eterno. Desde a queda, então, o homem vem se tornando cada vez mais individualista. E isso nunca foi da vontade de Deus e do querer de Deus. Cada um de nós somos indivíduos, isso é verdadeiro. E nenhum indivíduo será igual a outro indivíduo. Deus não fará de nós todos iguais. Mas o egoísmo e o individualismo são coisas diferentes. Ele preserva o indivíduo, ele trabalha com cada indivíduo, com cada pedras vivas, como Pedro menciona sobre as pedras vivas. Cada um de nós que cremos no Senhor, que nascemos de novo, somos pedras vivas, mas isso é um aspecto tão pequeno da obra e do propósito de Deus, o propósito eterno. Então Deus não nos fez para sermos individualistas, mas o pecado causou esse dano. E toda vez que nós retornamos à palavra de Deus, já que nós estamos considerando que cremos no Senhor, aquele que nasceu de novo, que conheceu o Senhor, que professa o Senhor como seu Salvador, o chamado de Deus é para que nós venhamos a estar congregados, juntos e reunidos com todos os santos. Não perca isso de vista. Tudo aquilo que nos leva a uma vida pessoal e individual tem mais a ver com a queda do que com a vontade de Deus. Mesmo que nós olhemos para a obra bondosa de Deus que salvou cada um dos indivíduos, por isso que somos pedras vivas, mas isso não cumpre com a vontade de Deus. Há um chamado de Deus, há uma vontade de Deus antes da queda. Toda vez que nós focamos na queda, nós precisamos compreender que tudo que nós viemos a buscar pós-queda sempre trará em nossos corações esse efeito egoísta e individualista, já que o diabo distorceu, é claro, a vontade de Deus antes do homem cair. A vontade de Deus que estava em seu coração antes mesmo dele começar a escrever as Escrituras. Então, se nós queremos continuar nossa vida e carreira cristã, se as nossas mentes seguirem com esse pensamento, o que Deus está fazendo pós-queda, nós já perdemos o primeiro capítulo desse livro e o segundo capítulo desse livro. Irmãos, 2 capítulos em que Deus está falando algo é muita coisa. Um Deus perfeito, um Deus de toda sabedoria, de todo conhecimento, 2 capítulos que nós deixamos à parte e achamos que Deus começou a fazer algo a partir da queda, ou viveu em função da queda, ou viveu em função daquele indivíduo, nós perdemos 2 capítulos da Escritura, do falar do coração de Deus. E nós temos em Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, nós temos uma semente daquilo que Deus gostaria que o homem fosse, daquilo que Deus estabeleceu antes da queda. A queda afetou todo o nosso ser, nossa maneira de pensar. Nós podemos até olhar para o mundo e achar que o mundo busca relacionamento. Na verdade, ele tem a alegria de estar junto com pessoas porque o seu coração é insatisfeito. Mas, na verdade, cada um concorre pela sua própria vida. O mundo é assim. Ele gosta de ter pessoas pelo vazio do coração. Então, ele gosta de se ajuntar, de fazer muitas coisas, apenas porque o seu coração é vazio, não tem nada. Mas a verdade é que esse mal tem entrado para dentro da vida da igreja. E o corpo de Cristo, aqueles que são do Senhor, as pedras vivas, não tem nada a ver com o mundo. Nosso padrão não é o mundo, nossos relacionamentos não são o mundo, ainda que nós vivemos no mundo, nos relacionamos com pessoas do mundo, porque temos que trabalhar,
vender, comprar, todas essas coisas são lícitas, mas o nosso coração deve ser preenchido cada vez mais com o Senhor. O Senhor convocou um povo para estar congregados, reunidos e caminhando junto. Tudo que sai dessa esfera, queridos irmãos, não cumpre o querer de Deus. E nenhuma vida cristã poderá avançar na medida que Deus espera, de maneira individual e sim coletiva. Se todos nós aqui professamos, e penso que todos nós professamos e cremos no Deus triuno, então por aí nós já podemos começar a fazer uma pequena meditação. Se de fato nós cremos nesse Deus triuno, nós temos que pensar que esse Deus é triuno. Pai, uma pessoa, o Filho, uma pessoa, e o Espírito Santo, uma pessoa. Esse Deus triuno está antes de todas as coisas, antes da criação, antes dele fazer o homem. Deus é um Deus triuno, porque Deus é um Deus de comunhão. Quando nós deixamos a nossa vida e achamos que podemos seguir a nossa carreira cristã sozinhos, nós estamos ferindo a triunidade santa de Deus, porque Deus é um Deus triuno. E pela sua graça e a sua bondade, Ele incluiu o homem para que ele participasse dessa triunidade, dessa comunhão que havia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o homem antes da queda. Então, após queda, esse homem busca a si mesmo. E parece que nós vamos também seguindo na palavra de Deus, como se estivesse buscando sempre a nós mesmos. Mas, na verdade, precisamos buscar o querer de Deus. Então, quando achamos que somos capazes de seguir nossas vidas sozinhos, como pedras vivas, como esse texto de Pedro aqui que nós acabamos de ler, se os irmãos observarem o verso 5, também vós mesmos como pedras que vivem. Essas pedras que vivem são aqueles que creram no Senhor e que nasceram de novo. Mas para que serve uma pedra viva? Pense junto comigo. Como nós falamos, nós não estamos preocupados em desenvolver todo esse assunto, porque de fato o tempo não permitiria. Mas eu gostaria que cada um refletisse diante do Senhor, pedindo que o Senhor fale ao seu coração. Qual é a utilidade, irmãos, no que concerne a um edifício? Porque a figura que Pedro está usando é um edifício. A igreja é o edifício de Deus. Então, seguindo essa vontade de Deus, aquilo que Ele designou, os seus eleitos, o eleito se refere aos eleitos, se refere ao corpo de Cristo como um todo, aqueles que o Senhor chamou para Ele, o seu povo. É assim que o Senhor chamou aquele povo da antiga aliança, o seu povo. O Senhor tem sempre essa ênfase em toda a palavra de Deus. Não é? Essa queda do homem, ela entrou no caminho, mas nunca feriu e nunca mudou o curso da vontade de Deus. É um equívoco, queridos irmãos, vivermos e buscarmos entender a Deus e as Escrituras em função da queda do homem. Se Deus vai resgatar esse homem para um fim muito mais proveitoso. Então, quando nós tentamos seguir como pedras vivas, se nós cremos no Senhor, se o Senhor é a pedra da nossa vida, é a base da nossa vida, é um fundamento da nossa vida, e nós queremos seguir essa vida, e queremos que os nossos corações sejam preenchidos como indivíduos, de fato, os nossos corações não serão preenchidos. Porque a vontade de Deus é que nós estejamos, então, unidos e reunidos, para que o Senhor possa alcançar aquilo que Ele deseja em muitas pedras vivas. Ele não atingirá o seu propósito na vida dos indivíduos. Então, se nós somos pedras vivas, então pense comigo, que utilidade tem uma pedra viva no edifício? Ou que finalidade tem um tijolo em um terreno baldio? Para que serve um tijolo em um terreno baldio? Você pode dizer que aquele tijolo de fato foi edificado alguma coisa? Gostaria que os irmãos pensassem sobre isso. Quem mexe com construção sabe, um tijolo vazio num terreno, com o passar do tempo aquele tijolo vai se degenerar. Ele vai perder a sua característica, a sua estrutura, e ele não vai servir de fato para nada. Assim também um galho de uma árvore. Se você cortar um galho de uma árvore, qual utilidade terá aquele galho? Ele não produzirá nenhum fruto. Com o passar do dia, aquelas folhas vão se enrolando, depois elas vão secar,
Aparentemente aquele galho já está morto, mas ainda tem um tempo de vida. Se você tentar quebrar, você vai ver que ele ainda está verde. Mas o fato é que com o passar dos anos e do tempo, aquele galho irá de fato se desvanecer. Essa é a mesma verdade para nós. De que adianta uma pedra viva, separada aí do edifício de Deus? O que um membro do seu corpo pode fazer sem o corpo? O que uma mão pode fazer sem o corpo? É a mesma coisa. Se você perder um membro do seu corpo, aquele membro vai morrer. Quando nós pensamos no rebanho, um rebanho de ovelha, a ovelha mais frágil é a ovelha que se desgarra daquele rebanho. Pedro vai dizer que o diabo é como um leão que ruge, e ele anda ao derredor procurando alguém para devorar. O fato é que ele vai procurar, assim é a natureza, aquele animal mais frágil, naquela ovelha mais frágil, e ele vai buscar essa ovelha para devorar. Uma ovelha fora do rebanho é uma presa fácil. O diabo vai usar de todas as suas artimanhas, das mais terríveis, sobre nós que somos pedras vivas, para devorar as nossas vidas. E os ídolos e as propostas do diabo são imensas. Mas ele vai procurar aqueles indivíduos que estão tentando, de alguma maneira, correr sua carreira cristã de maneira individual. Não chegaremos a lugar nenhum. O fato é que, com o tempo, nossas vidas vão se desvanecer. Tudo aquilo que recebemos do Senhor, quando cremos no Senhor, toda aquela palavra que era tão clara aos nossos olhos, entendíamos o Senhor, contemplávamos na palavra, quando algo era dito, compreendíamos tudo que o Senhor falava, e com o tempo essas coisas vão se desvanecendo. As verdades a respeito do Senhor, as riquezas do Senhor vão se desvanecendo. E com o passar do tempo, somos como um tijolo, largado em um terreno baldio, ou um galho, ou um membro fora do corpo, ou uma ovelha desgarrada. Não é? E assim vamos perdendo, então, as coisas que o Senhor nos confiou. E essas coisas me refiro a uma vida espiritual, a palavra de Deus, a comunhão, ao partir do pão que teremos daqui a pouco. E a nossa vida vai se desvanecendo como se nós nem mesmo mais estivéssemos o senso da presença do Senhor. Irmãos, isso é uma verdade da palavra de Deus. Não temos como fugir disso. Então, somos pedras vivas, como está no texto aí, pedras que vivem. E aí segue então o versículo. Sois edificados, casa espiritual. Então Pedro está usando essa ilustração. Um único tijolo em um terreno não serve para muita coisa. Um amontoado de tijolos em um terreno, ainda assim também não é difícil. Mas quando cada uma dessas pedras vivas vão sendo colocadas uma ao lado das outras, e fazendo aquele traçado de tijolos para que aquela construção fique bem solidificada, aquela construção que está sendo edificada sobre uma base, porque nós somos pedras vivas. A base, o fundamento, como nós vimos ali em Efésios 2, a base, o fundamento é o nosso Senhor. Ele é aquela pedra fundamental, mas ela não é uma pedra fundamental para uma vida, ela é uma pedra fundamental para um edifício. Entendemos isso, irmãos? Entendemos isso? Se esse tijolo não for lançado sobre esta base, esse fundamento, para que esse edifício cresça e obtenha a sua glória, a glória do Senhor, então pouca coisa tem utilidade um tijolo. Mas quando é colocado junto, então aquele edifício vai sendo edificado e ele vai sendo revestido, e aquele tijolo vai se tornando um firme tijolo, e ele vai durar para toda a vida. Ele não vai se degenerar, ele não vai se desvanecer. É claro que aquele tijolo ninguém mais vai ver, porque ele foi revestido. Ele está no meio daquela obra, ninguém vai mais enxergar aquele tijolo. Porque de fato o foco não é a sua vida. A glória do Senhor não está relacionada à sua vida, a glória do Senhor está relacionada ao edifício de Deus. Então ninguém mais vai poder olhar para aquele tijolo, mas vai poder olhar para o edifício e saber que aqueles tijolos estão ali, revestidos e vestidos do nosso Senhor, para a glória e para o louvor dele mesmo. Quando nós pensamos nos termos noiva do Cordeiro,
igreja de Cristo, corpo de Cristo, todas essas expressões são coletivas. Nenhum de nós pode dizer que você sozinho é o corpo de Cristo, ou que você é a igreja de Cristo, ou que você é a noiva de Cristo. Todos esses termos são coletivos. Noiva, corpo de Cristo, a igreja é coletivo. Então o Senhor segue o seu caminho aí. Ele está edificando uma casa espiritual e nós somos pedras vivas. Se queremos desenvolver a nossa vida cristã, se queremos provar do contentamento do Senhor, esse é o caminho. Porque muitas vezes nós nos alegramos quando cremos no Senhor lá atrás. E achamos que um dia agora nós iremos para o céu. Mas não podemos esquecer que nós temos um tempo presente. Um tempo presente em nossas vidas. E muitos hoje vivem de fato um grande hiato e vazio nos corações. No tempo presente. Por que motivo? Porque não é entendido a vontade de Deus. O querer de Deus. Então nada preenche, as riquezas não preenchem, os relacionamentos não preenchem, as amizades não preenchem, o que ganhamos não preenche, nada preenche. E o motivo é muito simples, não entendemos o caminho de Deus. Deixamos aquilo que o Senhor deixou para nós. Deixamos as pedras vivas de lado, deixamos a mesa de comunhão, não comungamos mais, não comemos o pão, não tomamos o cálice, o pão que sustém a nossa força, o cálice que dá alegria aos nossos corações. Então todas essas coisas vão se desvanecendo, como uma cisterna rota que não para a água. As riquezas do Senhor não param mais. E o nosso coração continua num vazio, sem sentido, porque nada do que nós adquirimos aqui trará sentido. Ainda que as nossas casas estejam bem, ainda que os nossos filhos estejam bem, ainda que nós tenhamos boa saúde, nada disso trará uma plena alegria e satisfação interior nos nossos corações. Isso é verdadeiro. E isso tem tomado conta do cristianismo. Gostaria de ainda comentar com os irmãos sobre isso, e se o tempo permitir, falar alguma coisa sobre Gênesis. Mas antes, abra comigo em Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, no capítulo 4. O versículo 1, Lamentações, capítulo 4, versículo 1. Todo mundo localizou aí? Vem Jeremias, depois Lamentações de Jeremias. No capítulo 4, versículo... apenas o versículo 1 por enquanto. Vou aguardar todos os irmãos acharem. Então observe, irmãos, dentro desse assunto, isso está diretamente ligado então à vontade de Deus e ao seu propósito. Observe o que esse profeta, em suas lamentações, já que é o profeta Jeremias, que está lamentando a condição da cidade de Jerusalém. Jerusalém é simplesmente uma sombra da verdadeira Jerusalém celestial, aquela que nós vemos em Apocalipse, aquela Jerusalém, a nova Jerusalém celestial que desce do céu já ataviada, adornada, a qual Deus mesmo faz morada naquela cidade, né? Habita ali naquela cidade. Então Jerusalém é uma sombra da verdadeira ou da nova Jerusalém celestial, é uma cidade. O Senhor também está falando de uma coletividade. Ele está falando que finalmente a nova Jerusalém, lá em Apocalipse, está pronta, está adornada. E Deus mesmo habitará com os homens. Deus mesmo encontrou lugar em sua cidade ou em sua casa, no meio do seu povo. Deus concluiu a sua morada, a qual o Espírito Santo está edificando essas pedras vivas para a morada de Deus, para a glória de Deus e não para a glória das pedras vivas. Essa é a obra que Deus está realizando. A pergunta que deve subir aos nossos corações: de fato estamos envolvidos nisso? Ou estamos mais como pedras que vivem? E vulneráveis a tantos ataques do diabo em nossa mente, em tantas coisas.
Então observe que uma das lamentações, nós não vamos falar sobre todas elas, mas uma delas, olha o verso 1 então do capítulo 4. Como se escureceu o ouro. Há 3 como aí. Como se escureceu o ouro. Como se mudou o ouro refinado. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Irmãos, isso não é uma lamentação para os nossos dias. Isso não é olharmos para a condição que a igreja se encontra, onde cada vez mais esse efeito do pecado tem atingido de maneira tão triste. Porque, irmãos, se essa não é a nossa lamentação, se nós achamos que as nossas vidas seguem a nossa carreira individualista, está tudo certo, nós estamos totalmente equivocados. E se é algo que esse profeta pelejou e lamentou por toda a sua vida, é que esse povo estava seguindo as nações. Você tem todo o livro de Jeremias, daquele único profeta que manteve a sua mente sóbria, porque o restante dos profetas estavam misturados com as nações. Aquele povo não queria mais ouvir o Senhor. Eles queriam ouvir aquilo que agradava o seu coração. Eles queriam ouvir algo que era místico, a palavra mistificada com as suas paixões. Aquele profeta que pudesse trazer algo para alimento do seu próprio ego, do seu egoísmo, e falar, não, veja, suas vidas estão bem, está tudo certo. Vocês estão concorrendo para si mesmos, fazendo o que vocês querem. É esses profetas que eles queriam ouvir. Eles não queriam ouvir o profeta Jeremias. E o resultado disso nós temos nas suas lamentações. Porque o resultado dessa rebeldia e de não receber as orientações do próprio profeta, de ter um coração endurecido, daquele povo não querer se achegar ao Senhor de maneira viva, né, em suas experiências, de não querer provar do governo de Deus, ali como o povo de Israel, e assim como nós também deveríamos provar desse governo. Eles foram então rebeldes contra a palavra do profeta. E qual é o resultado? Para Jerusalém, ruína daquela cidade. A tristeza, a desolação, a angústia, o medo, o pavor, são palavras que nós encontramos nesse livro. São 5 capítulos, 5 poemas melancólicos. 5 capítulos, 5 poemas melancólicos. É como se fossem poemas fúnebres, porque Jerusalém havia morrido. Jerusalém estava destruída, assolada. O povo havia sido destruído. A beleza, o brilho do ouro, como está citado aí, o ouro sempre continuou sendo ouro. Pedras vivas sempre serão pedras vivas. Ouro fala da vida e da natureza de Deus. Se cremos no Senhor e temos a sua vida, sempre seremos pedras vivas. Mas o que aconteceu com esse ouro? Então veja o que Jeremias vai lamentar sobre esta cidade. E penso que isso reflete muito bem um quadro triste de como a igreja se encontra. Por que mais não queremos uns aos outros? Por que não queremos mais estar diante de uma sessão solene como a mesa do Senhor? O que tem acontecido com o cristianismo de hoje? Nós precisamos ir diante do Senhor. Se as nossas vidas estão se desvanecendo, o motivo é esse. Será que nós entendemos que essa é uma santa sessão e convocação solene do Senhor, ou não é? Essa não foi primeiramente uma ordenança e uma convocação para os 12 discípulos e posteriormente a cada um de nós, a sua igreja? Essa mesa não foi um chamado para os discípulos, uma convocação para os seus discípulos, para que nós nos alimentássemos dele, para que um dia como hoje, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, nós pudéssemos fazer memória da sua ressurreição, da sua morte. Será que de fato esse amor de Cristo que nós falamos e confessamos que nos constrange, se constrange tanto, por que não deixamos e desprezamos o culto ao Senhor, de ações de graças, de render a Ele gratidão e louvor nos nossos corações? Ele não tem sido bondoso, o seu amor não nos constrange? E por que nós não queremos mais lembrar da sua morte e da sua ressurreição? Por que essas coisas têm se desvanecido? E nós vemos um cristianismo solitário, triste, com medo, pavoroso, porque não tem se achegado ao Senhor. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, o verso
12, se eu não me engano. Gostaria que os irmãos abrissem ali, por favor. No capítulo 2, deixa marcado aí, Lamentações. Volte um pouquinho aí. No capítulo 2, o verso 13. Jeremias capítulo 2, o verso 13 apenas. Porque 2 males cometeu o meu povo. 2 males cometeu o meu povo. 2 verso 13. A mim me deixaram. A mim. E fizeram o quê? A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas. Cisternas rotas que não retêm água. Você sabe por que não retém água? Essa água é a ideia de um jorrar de vida do Senhor. Só é possível ser retida quando o povo permanece numa relação adequada com o Senhor e uns com os outros. Compreendeu, irmãos? As riquezas que o Senhor depositou em nossos corações, desde o primeiro dia, quando nós fomos salvos. Essas riquezas só são retidas quando nós mantemos uma relação adequada com o Senhor e mantemos uma relação uns com os outros. Caso contrário, nossas vidas são como cisternas rotas. Por que nós sabemos? Porque muitos de fato têm deixado essa mesa. O que aconteceu? Uma ordenança do Senhor, a qual nós devemos lembrar da sua morte, de maneira bem simples, é claro, e da sua ressurreição. Talvez todos nós confessamos que nós vivemos no poder, na vida de ressurreição. Talvez isso seja uma informação e uma verdade em nossa mente. Quase nenhuma experiência de ressurreição, de vida. Porque o primeiro dia da semana foi o primeiro dia da ressurreição. Quando nós olhamos para a igreja, no início do seu nascimento, o que nós vemos? Aqueles cristãos partindo pão todo o primeiro dia da semana. A obra do Senhor tinha acabado de acontecer, pouco tempo. O sacrifício do Senhor ainda era com certeza muito mais vivo do que para nós hoje. Infelizmente, não deveria ser assim, não deveria. Mas se ali, bem no começo da obra de Cristo, da sua ressurreição, o Senhor convocou os seus discípulos e deixou essa ordenança para que eles fizessem isso. Por que motivo? Porque com o passar dos dias, a verdade acerca do sacrifício de Cristo iria se desvanecer da nossa memória. As riquezas iam tomar os corações, o trabalho, os afazeres, as festas, as amizades. São tantas coisas que o diabo lança para que nós venhamos a perder essas coisas. E se tornamos uma cisterna rota. Então, com pouco tempo de história da igreja, eles se reuniam para partir o pão todo o primeiro dia. Eles jamais queriam esquecer. Eles jamais queriam perder a alegria da ressurreição. Agora já se passaram mais de 2000 anos. E por que nós achamos que não é tão importante assim? E não devemos fazer memória do Senhor. Então, essas coisas vão perdendo e a nossa vida vai se desvanecendo. A alegria, o gozo da presença do Senhor, as realidades da palavra do Senhor, o entendimento, tudo vai se desvanecendo. Quando no início era tão claro muitas coisas. O motivo é o mesmo, é aquele que está lá em Gênesis. O Senhor nos fez para sermos um povo e para participarmos da comunhão da Trindade junto com todos os santos. E não apenas indivíduos que conhecem o Senhor. Graças a Deus, conhecemos um pouco do Senhor. Então, a mim me deixaram e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Se você olhar um versículo em 1 João, deixa marcado aí mais um verso. Na epístola de 1 João. No capítulo 4 de 1 João. Então esse a mim me deixaram
ali de Jeremias, se referindo ao povo. Então talvez nós podemos pensar assim como indivíduos, mas eu nunca deixei o Senhor. Eu leio minha Bíblia todos os dias, eu faço as minhas orações. Irmão, será que de fato com o passar dos anos, quando nós nos afastamos de fato de uma vida coletiva, a verdade é que com o passar do tempo, essas coisas também vão se perdendo. A nossa vida individual vai perdendo a relação individual também com o Senhor. Essas duas coisas caminham juntas. Nós podemos às vezes até nos enganar nós mesmos, mas mantemos a nossa devoção. Quando eu falo de devoção, nós reservamos um tempo na presença do Senhor, em oração para compreendermos o que estamos lendo. Reservar um tempo não é pôr um toca-fita no rádio e ouvir um pregador. E muitas vezes esse pregador é simplesmente um ídolo dos nossos corações. Vida individual se desenvolve quando nós, do nosso tempo, reservamos uma parte para o Senhor. Assim como todo cristão, deveria ser a coisa mais normal, reservar um tempo, o primeiro dia da semana, para cear com Ele, como primazia. Então há algo nos nossos corações que precisa ser trabalhado pelo Senhor. Precisa que o Senhor lance luz para que sejamos verdadeiros para com o Senhor. O fato que Ele é o nosso Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele nunca vai deixar de ser. Ele é o nosso Pai. Se somos filhos, também Ele nunca vai deixar de ser o nosso Pai. Ele nunca vai deixar de nos amar. Tudo isso é verdadeiro. Mas você sabia que esse que é Senhor sobre todas as coisas, Ele também é Senhor sobre o diabo? Porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. A questão não está aí. Ele sempre vai nos amar. Ele sempre vai ser o nosso Senhor. Ele sempre vai ser. Mas nós temos provado e submetido ao seu senhorio, então é uma outra história. Nós vivemos como filhos ou vivemos como bastardos? Nós precisamos tocar essas coisas e ir aos pés do Senhor. Da parte do Senhor, isso nunca irá mudar. Mas da nossa parte para com Ele, como está? Não, Ele é o meu Senhor, mas aqui está uma ordenança. Qual a nossa experiência do seu senhorio? Aqui está uma ordenança. Se nós somos pedras vivas e cremos nisso, aqui está uma ordenança. Se vocês querem provar do governo de Deus, se submeta, então, a esse governo. Para que as suas vidas sejam fortalecidas. O pão não é o alimento, como falamos. O vinho não é o que nos traz a alegria. Porque o vinho fala do sangue. O que nos traz descanso, se não é aquele sangue vertido naquela cruz? Mas quanto na nossa vida nós já nos esquecemos disso? Que o nosso coração vive solitário, apegado a tantas coisas. Então observe o que 1 João vai dizer. Se de fato nós temos achegado a Ele, com um coração verdadeiro, isso está diretamente ligado à nossa vida relacional uns com os outros. A mim me deixaram e buscaram cavar cisterna rotas. Os irmãos sabem o que é cisterna rotas, né? Penso que sabem. A cisterna rota não para, nenhuma água ali, ela vaza. Ela vaza. Nada que é depositado ali para. Essa água viva do Senhor, que é depositada em nós, ela vaza. Ela não fica retida. Ela entra e sai, ela entra e sai, ela não para. Uma cisterna rota. Então esse a mim, irmãos, nós precisamos ser sinceros na presença do Senhor. Como nós falamos, nós não podemos criar uma ilusão para o bem das nossas próprias almas. Não podemos, não podemos. Então olha o que João vai dizer no capítulo 4, verso 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, até aqui parece que nós ainda estamos saindo bem. Eu não odeio ninguém do corpo de Cristo. Se você não caminha junto, é bem provável que você não vá mesmo odiar ninguém. Você só vai saber isso se você caminhar junto. Não é? Você não vai odiar aqueles irmãos que você não anda junto. Não que nós devemos odiar os nossos irmãos, mas é que nós somos indivíduos, mas não individualistas. O Senhor está trabalhando isso. E como indivíduos, não tem ninguém igual aqui. Então é bem provável, se a sua expectativa é essa, na comunhão da igreja, dos santos, então de fato o nosso olhar está errado.
Dificuldades teremos, problemas teremos, porque somos pecadores, muitos problemas, mas o fato é, sem isso, a nossa vida cristã não vai avançar. Quando nós deixamos essa vida de comunhão, sabe o que nós estamos dizendo claramente? Eu sou autossuficiente. Geralmente nós falamos ao contrário, porque nós não somos verdadeiros, nem para conosco e nem para com Deus. Nós falamos assim, eu sou indigno. Isso não é verdadeiro. Se nós fôssemos indignos, de fato, e reconhecesse a nossa miséria de pecadores, nós iríamos nos submeter à comunhão uns com os outros. Porque nós de maneira nenhuma acharemos a nossa vida melhor do que os outros. Para nos submetermos é que nós falamos assim, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu sou tão pecador e tão miserável como todos. Mas a independência, na verdade nós estamos dizendo, eu conheço algumas coisas, eu conheço esse Deus, eu criei nele, e agora eu sou autossuficiente. Eu não preciso mais desse Deus. Ainda que nós vamos falar assim, não, mas eu sei que eu preciso desse Deus. A experiência e a prova é que nós submetemos uns aos outros. É como se Deus falasse assim, você precisa de mim? Então se submeta aos seus irmãos. Se você falar, eu preciso de mim, então por que você está falando assim, eu não preciso dos irmãos? Se nós falamos, não, eu preciso de ti, Senhor, mas não preciso da sua mesa. Então não precisamos dele. E não precisamos uns dos outros. Nós temos um fato da parte de Deus consumada. Mas um fato da nossa parte não experimentado. Então João vai dizer assim, se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, vírgula, a quem vê. Não é aquele que não ama o seu irmão, nós vamos cair no mesmo engano das nossas almas. Mas eu amo os irmãos. Eu amo todos os irmãos. Então nós voltamos no mesmo ponto. Você tem comunhão com eles? Para que o seu amor seja aprovado e o deles. Para que o seu orgulho seja aprovado e o deles. Para que a sua soberba seja tratada e a deles. Porque quanto mais sozinho, mais orgulhosos nós ficamos. Nós achamos que somos donos da verdade, dono de toda a doutrina de Deus, conhecedores de tudo. E quando nós somos colocados juntos, a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é confrontar o nosso conhecimento. Ele vai falar assim, o seu conhecimento, em parte, está mais ou menos, mas o resto está equivocado. Isso quebra o nosso orgulho espiritual, quando nós somos colocados junto com os irmãos. Então uma vida individualista simplesmente demonstra uma autoconfiança, um orgulho, uma soberba. E quanto mais individualista, quanto mais nós seguimos vidas individuais, mais esse orgulho vai crescer. Nós não seremos tratados com o Senhor. Nosso coração não se tornará humilde como o do Senhor. Não se tornará. Porque nós iremos achar a cada dia que conosco está tudo certo. É porque não estamos junto com outros irmãos. Para que o Senhor nos confronte. É por isso que João está dizendo isso. A quem vê. Né? Porque amar os irmãos a quem não vemos, todos os irmãos são maravilhosos. Amar aqueles irmãos lá de Londrina, eu amo todos eles. Então pega sua mochilinha e vai lá morar com eles. Vai lá viver 1 ano na comunhão com eles, 2 anos, 3 anos. Aí talvez você volte com a mochilinha na costa. Pensando bem, os irmãos aqui não são tão assim ruins. Isso é verdadeiro, irmãos. Isso é verdadeiro. Só que nisso está os tratos do Senhor. Nisso está conhecermos o Senhor. Temos o seu caráter de humildade. Quando nós falamos da necessidade dessa comunhão junto, a experiência é local, é claro, é óbvio, é onde nós congregamos. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com frequência de culto, não tem nada a ver. Nós estamos falando de uma vida espiritual, daquilo que é a vontade do Senhor. Então, a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O Senhor é tão simples.
O Espírito Santo é tão simples naquilo que ele escreve. Ele está falando, eu sou Espírito, porque ele está falando de Deus. Deus é Espírito. Ele falou, se você não está vendo nem o seu irmão, você não vai me ver. Não foi esse o maior constrangimento de Paulo, quando o Senhor derrubou ele na estrada de Damasco? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Deus? Quem és tu, Jeová? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Porque ele estava perseguindo os irmãos, o corpo de Cristo. Era aqueles irmãos que eram a face desse Deus. Os irmãos a quem vemos é a face, uma parte, uma expressão do nosso Deus. Então, se não vemos os nossos irmãos, se não participamos com eles, se não comungamos com eles, nossa vida não avança e não vemos o Senhor. Não temos prova da sua glória, da sua face, do seu amor. Essas coisas são teorias. Não temos prova da sua paz. O que mais nós temos encontrado são cristãos atormentados, com medo, ausência de paz. Porque eles não veem o Senhor, não contemplam a sua face. E tornamos uma ovelha vulnerável, porque o Satanás, o diabo, ao nosso redor, não gasta o seu tempo. E como nós falamos, ele age das suas táticas as mais diversas possíveis. Para que tudo isso se desvaneça. E percamos, irmãos, no presente século. Porque o Senhor não nos chamou para vivermos um vazio em nossas almas. Ele não nos chamou para vivermos um hiato, esperando um dia o céu futuro. Graças a Deus esperamos o nosso Senhor. Esperamos receber corpos glorificados. Sermos transformados desse corpo de corrupção. Graças a Deus por tudo isso. Mas ainda não chegou esse dia. Nós somos chamados então para viver este presente século. Como um povo de Deus. Não é? Um povo que expressa o seu amor. Que expressa a sua alegria, o seu contentamento. Ainda que tenha todas as dificuldades que o mundo também enfrenta. As dificuldades não mudam, o que muda é o nosso interior. O que muda é a nossa experiência de um Senhor que governa a minha vida. Então não teremos esse sentimento de autoconfiança. O verso 21. Ora, temos da parte dele este. Gostaria que os irmãos olhassem aí com bastante atenção para a sua Bíblia. Temos da parte dele. Dele de quem? De Deus. Este mandamento. Então a comunhão com os irmãos é um mandamento. É o que João está dizendo. Agora, quando nós ferimos o mandamento, o que acontece? Nós estamos em pecado. É o que João está dizendo. Tendo, porém, da parte de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus também ama a seu irmão. Já está claro, né, irmãos, que aqui é uma experiência relacional. Não é uma ideia na sua memória. Não é um pensamento positivo que eu amo a todos. Tendo este mandamento. É por isso que, irmãos, todo o ajuntamento dos santos é uma convocação e um mandato do Senhor. Devemos ter nossa vida pessoal com a palavra de Deus, é verdadeiro. Mas nunca devemos desprezar a comunhão da palavra junto com os santos. Porque não há crescimento e entendimento que se compara a esse tempo. É por isso que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque isso se tornou um mandamento do Senhor. Não um mandamento para a salvação, mas um mandamento para a edificação. Senão iremos permanecer como um tijolo. E se nós ferimos esse mandamento, nós estamos em pecado. Observe que é uma coisa pontual, porque pecado todos nós temos. E o que o pecado faz em primeiro lugar? Ele rompe uma relação
com o nosso Deus. E aí nós temos o que Jeremias está falando: a mim me deixaram. A partir desse rompimento, as nossas vidas espirituais, individuais, vão se definhar. Porque estamos numa relação em pecado com o Senhor. Ao menos que nós nos arrependamos diante do Senhor e reconhecemos o seu mandamento e a sua vontade, e reconhecemos o Deus triuno que fez o homem para viver a vida relacional com o Senhor e uns com os outros. Ferimos o mandamento e ferimos a triunidade. E nós esperamos que a nossa carreira cristã irá bem? Não irá. Não irá. Então esse é um mandamento vivo do Senhor para nós. Então voltemos lá para Lamentações. Ainda temos um tempo aí. Lá no capítulo 4, então, tudo que nós falamos aí é para tentar, com a ajuda do Senhor, colocar um pouco de luz sobre o que Jeremias então está lamentando, sobre a condição daquela cidade, Jerusalém, e do povo de Jerusalém, o povo de Israel. Então é por isso que Jeremias está lamentando dessa forma. Como se escureceu, capítulo 4, verso 1. Como escureceu o ouro. Você sabe o que acontece com o ouro. Por que ele escurece? Por que mudou o ouro? Ouro é ouro, sempre é ouro. Mas o ouro ele vai perdendo o seu brilho. Você sabe que à medida que ele vai perdendo o brilho, aquele ouro vai formando uma nata escura por cima daquela pedra. Ele vai perdendo o seu brilho. Por isso que está aí, escureceu o ouro. A vida de Deus que nós temos, que cada um de nós tem, irmãos, fora, como um membro fora do corpo, vai se desvanecer. Como um galho fora do tronco, como um tijolo fora da construção. Sabe o que vai acontecer com as nossas vidas? As nossas vidas vai perder o testemunho, o brilho, a beleza do Senhor. A alegria, porque essa escória aí, escura, em volta do ouro, vai tomar sua beleza. Vamos perdendo a satisfação. E quanto mais perdemos a satisfação, mais coisas nós procuramos. Perdemos satisfação em Deus, tentamos completar com alguma coisa. Quanto mais perdemos, mais coisas nós colocamos na nossa vida, tentando preencher aquilo que nada, irmãos, nada preenche o vazio do homem nessa terra, nada. Deus não fez o homem assim, antes do pecado. Deixemos de entender as coisas pós-pecado. Deus não fez o homem assim. Deus fez o homem para viver numa comunhão com Ele, de maneira satisfatória, para que ele fosse pleno, o homem, pleno e satisfeito na triunidade de Deus, com Deus. Para que esse homem fosse imagem e expressão da glória de Deus, e não imagem e expressão de ídolos. Que o Senhor tome os nossos corações e fale conosco seriamente. É muito simples, queridos irmãos. Se nós pedirmos para outros falarem sobre nossas vidas, com o que nós mais estamos envolvidos nessa vida. Isso será a resposta do quanto nós estamos envolvidos com o Senhor. E nós que somos dele, mais ainda. Para quem tem filhos e filhas, é só perguntar para os seus filhos. Onde mais nós gastamos as nossas emoções? E talvez eles vão responder. E depois queremos que eles sigam o caminho do Senhor. Então eles não vão seguir o caminho do Senhor. Porque eles não veem em nós o desejo, o amor, o apreço, a primazia. E assim os de fora, para quem não tem filhos. Que possamos todos nós, irmãos, lançarmos mão
coisas que nos é colocadas no que concerne a entendimento. E irmos com um coração simples na presença do Senhor. Não é? Com o que mais, com o que temos nos envolvidos. Eu não me refiro a deixar da nossa vida secular que temos, porque seria impossível. Não me refiro a deixar de trabalhar, de se relacionar com o mundo, porque o mundo precisa ver a luz de Cristo em nós. O mundo precisa receber a palavra de salvação. Deixar de vender, de comprar, não é nada disso. Mas o que consome os nossos corações. Trabalho, não tem problema nenhum com trabalho, desde que ele não seja um ídolo dos nossos corações. Amizades, relacionamentos, uma festa, uma comemoração, são todas coisas lícitas. Desde que isso não seja um ídolo e roube o tempo do Senhor dos nossos corações. Diz que isso não roube o tempo primaz da mesa do Senhor. O Senhor é tudo para mim, é a minha primazia. Mas não conseguimos ter um tempo reservado para comungar com Ele. Que primazia é essa? Para o Senhor, nós somos as primícias dEle, sempre. Mas a nossa relação com Ele não é a primaz. Porque aqui está algo que é primaz. Então o ouro vai perdendo seu brilho. E sabe qual o caminho para esse ouro, então? Retornar a sua beleza e ao seu brilho? O fogo. O fogo. Então esse ouro precisa ser novamente depurado pelo fogo, pela palavra de Deus. Pela aprovação dos irmãos, uns com os outros. Para provar, para purificar essa escória, essa nata escura que ficou no ouro. E aí a vida coletiva vai provar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância. E todas essas coisas que vêm quando nós estamos juntos. Aí o ouro começa a voltar a ter o seu brilho. E assim também a prata. Se você já derreteu um ouro, uma prata, colocando no fogo, você vê o que acontece. A prata vai subindo aquela nata que Jeremias chama de escória. Um lixo inútil. Que muitas vezes permanece na nossa vida quando nós continuamos numa vida individualista. Então o ouro perdeu aí a sua beleza, o seu brilho, como está aí. E como estão espalhadas as pedras por todas as esquinas. Veja que quadro triste para Jeremias e que quadro a igreja se encontra. Não é assim? Há muitas pedras vivas, muitas pedras vivas. Mas elas não estão reunidas, unidas. Não há um testemunho coletivo. Essas pedras vivas muitas vezes nem sabemos se são ou não são do Senhor. Porque o olho não brilha mais. Eles são muito parecidos com o mundo. As coisas do mundo é que consomem os nossos corações. Perdeu o seu brilho. Isso é uma verdade, irmãos. Ou nós provamos essa verdade, nos achegando ao Senhor. E experimentamos dessa verdade, em obediência à palavra de Deus, junto com os irmãos. Ou nós iremos experimentar essa verdade, nós que somos pedras vivas, sabe como? Bem semelhante ao filho pródigo. O fato é, a palavra de Deus é verdadeira. Nós podemos provar dessas duas formas, nos rendendo a essa verdade, ou então seguirmos de outra maneira. E lá na frente o Senhor vai falar, e Ele vai trazer a nossa memória. Lembra-se de minha palavra, que eu chamei o homem para ser participantes e ter comunhão com Deus triuno, mas o homem não quis. Ele quis tomar a sua herança e seguir o seu caminho. E ele se tornou numa condição pior do que os porcos, porque os porcos tinham comida, e aquele filho pródigo nem comida tinha. E ele então se lembrou do seu pai. Isso foi verdadeiro na vida do filho pródigo. Ele se lembrou das palavras do seu pai. Bem provável, nós podemos pensar, que assim, realmente as palavras do meu pai eram verdadeiras. Filho, não vai gastar sua herança, fique aqui. Aqui você pode participar de tudo, porque casa fala de comunhão. Aí ele falou, não, acho que o meu pai já está meio velho, acho que ele já não está meio pensando direito. Não é? Às vezes nós achamos assim com relação a Deus. Deus está um pouco desatualizado. Aliás, essa palavra também eu acho que está meio desatualizada. Não serve mais para os nossos dias. Não é assim que nós pensamos? Esse texto, esses versículos aqui, acho que Deus se desatualizou. Essa palavra não cabe mais no nosso tempo.
Então, deixa eu seguir o meu caminho. E nós iremos provar que a palavra de Deus é verdadeira. E que Deus não falha e que Deus não erra em tudo que Ele deixou. Então isso é uma verdade que nasce no coração de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Nós entendemos isso? Esse é um falar de Deus. Capítulo 1 e 2 é uma semente, irmãos. Uma semente da mente e do coração de Deus. Quando Ele está dizendo aquilo para Adão, não é bom que o homem esteja só. Ele está falando do Filho eterno. Em uma comunhão eterna, em uma família eterna. Deus está dizendo assim, não é bom que meu filho permaneça só. O livro de Gênesis simplesmente está expondo o pensamento e o coração de Deus em 2 versículos, em 2 capítulos. Não é bom que o filho esteja só. Então por isso que Deus vai fazer o homem para o filho. Ele não vai fazer o homem para pecar. Ele vai fazer o homem para o filho. Qualquer homem, me refiro a homem e mulher, que sair fora disso não terá o seu coração preenchido. Então Ele fez o homem para o filho. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora, uma ajudadora é a ideia ali. Até aqui nos ajudou o Senhor, como diz Samuel. 1 Samuel 7. Até aqui nos ajudou o Senhor. A ideia melhor ali é a ajudadora. Já que ali nós temos 2 figuras. Adão, a figura de Cristo. Eva, a figura da igreja. Por isso nós consideramos ali Efésios. Grande é esse mistério. Grande é essa união de Cristo e a igreja. Então, falhei uma ajudadora. A ajudadora é melhor do que a auxiliadora. Porque Deus não está fazendo distinção do homem, ali no caso, e de Eva. Deus não faz distinção da comunhão do Filho e a igreja. O corpo de Cristo. Ele não está dizendo a igreja é menor. Entende, irmãos? Igreja, quando o Senhor está falando, ele se refere ao corpo de Cristo. Aquilo que Deus desejava que ela fosse a sua noiva. Assim como aqueles que têm esposa, a esposa não é menor do que o homem. Por isso que é melhor a palavra ajudadora. Ela é um complemento da vida do homem. Não é o homem aqui e a mulher aqui. Não é Cristo cabeça lá no céu e a igreja aqui na terra. Mas é Cristo cabeça unido com o seu corpo. Auxiliadora ou ajudadora. Então Samuel vai dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Naquele lugar chamou Ebenezer. Aquela palavra ali em Gênesis é ajudou, é Ebenezer. Então, essa é a beleza da vida coletiva. Fora disso, nossas vidas irão definhar. Volte um pouquinho aí, irmãos, ainda. No capítulo 1 agora, deixa eu só destacar mais algumas coisas. E os outros versículos que nós lemos vai ficar para a meditação dos irmãos. Mas todos os textos que lemos falam da edificação do corpo de Cristo. De Pedro, de Efésios. A edificação da casa de Deus, do edifício de Deus, são as expressões que a Bíblia usa. Aquela palavra ali, quando Adão vai dizer que, quando Deus vai dizer que de Adão ele tirou algo, nas nossas traduções está ali costela, mas não é a melhor ideia, ali não é costela. Está dizendo que ele tirou do lado de Adão, do lado de Adão. Ele tirou algo do interior de Adão, porque Eva estava em Adão. Se Eva é uma figura de Cristo, se Eva é uma figura da igreja, e Adão é uma figura de Cristo. Quando o Senhor está na cruz, e aquele soldado fere o lado do Senhor, e João vai registrar que do seu lado saiu sangue e água. Sangue para a remissão dos nossos pecados e água, falando da sua vida. A igreja estava em Cristo, antes dos tempos eternos. Ela nasce a partir de Cristo. Eva não surge. Nas nossas versões está lá, e transformou em uma mulher. A palavra ali melhor também não é transformou. A melhor palavra ali, edificou uma mulher. Porque fala de uma obra que o Senhor fez em Eva. A partir de Adão. Não fora de Adão. De dentro de Adão.
A ideia é que de dentro de Adão, Deus trouxe a varoa. De dentro de Adão. Assim como de dentro de Cristo, Deus trouxe a igreja. Por isso que grande é esse mistério, essa união. A igreja de Cristo. Isso é a verdadeira igreja de Cristo. Nasce dele mesmo, do nosso Senhor. Então essa figura nos ajuda bastante. Então esses versículos vão ficar para um outro tempo, para a nossa meditação. Não é? Então seguindo aí, mais 5 minutos e nós vamos concluir. Atrasamos um pouquinho antes de começar, então aguente mais um pouquinho aí. Olha o versículo 1 de Lamentação, o capítulo 1, verso 1. Como nós falamos, são 5 poemas melancólicos, ou 5 poemas fúnebres, da lamentação de Jeremias, na condição ali do povo e de Jerusalém. Se você ler o livro de Jeremias, você vai entender. Se você ler o livro de Jeremias, nós citamos um versículo, 2 males. Nós poderíamos resumir, já que Jeremias está dizendo 2 males. Eles fizeram muitos males, mas em essência Jeremias está podendo de alguma forma resumir. Em essência, 2 males esse povo cometeu. E o primeiro é: a mim me deixastes. Lembra da expressão de Pedro? Chegando-vos para ele. Sem isso não podemos ser edificados. E aquele povo fez o contrário, deixou. Então veja o verso 1. Está assim: como jaz solitária. Ele está falando de Jerusalém. Ele está falando da tristeza. O profeta está lamentando, ele está triste. Ele está fazendo um funeral de Jerusalém, do seu povo, porque ele é um profeta, ele é a voz de Deus. Como está, ou como jaz solitária. Irmãos, isso não reflete, queridos irmãos, com dor, com tristeza nos nossos corações. Nós não temos como olhar para isso e ver só a condição de como essa Jerusalém se encontrava. Será que nós não temos como olhar como igreja e ter esse lamento nos nossos corações, porque não é isso que nós temos visto? Quantas pedras vivas, quantos irmãos, quantos têm simplesmente deixado o propósito e a vontade de Deus de comunhão? Ou porque teve uma frustração, não importa, são pensamentos que não interessam. Interessa o que o Senhor chama de comunhão e pelo qual também nós fomos chamados. É isso que interessa. Às vezes nós temos o pensamento que ser presente em tempo de comunhão é ser religioso. Eu quero dizer para os irmãos, ser religioso é ausente e não presente. A chance do Senhor ganhar o nosso coração e encontrar um caminho em nós é presente, não ausente. Ausente, quem ganha vantagem é o diabo que está em nosso redor. Sempre será. Estar junto com os irmãos não é um ato religioso. Um ato religioso é se apartar. Porque o Senhor teve isso como mandamento. Então, ó, como Jerusalém estava solitária. Como já solitária. A cidade outrora populosa. Tornou-se, então veja a condição dessa cidade. E façamos cada um de nós a nossa reflexão. Tornou-se com todos os que... Tornou-se... Porque me avisa que me atrapalha um pouco. Me perdoe, irmãos. Tornou-se como viúva. Tornou-se como viúva. E que foi grande entre as nações. Seguindo aí. Princesa entre as províncias. Ele está falando da condição de Jerusalém como era. A gloriosa Jerusalém. A ideia do ouro que brilhava. E aí ele vai dizer assim: ficou sujeita a trabalhos forçados. Então aqui começou. Ele faz uma rápida demonstração do que era Jerusalém. Como nós falamos, Jerusalém é uma sombra daquela Jerusalém que desce ataviada, que resplandece a glória do Senhor. Sujeitou-a a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que amavam. Todos os seus amigos
procederam perfeitamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado a exílio, afligida e sob grande servidão. Habita entre as nações, vírgula, veja aí, não acha descanso, não acha descanso, não há paz mais no seu coração. Seguindo aí, todos os seus perseguidores a apanharam nas suas angústias. Jerusalém vivia agora assim, escrava, sem descanso, em suas angústias. Agora olha o verso 4, e nós vamos aí concluir por aqui por causa do nosso tempo. Os caminhos de Sião estão de luto, porque esse é o quadro, é o principal quadro da lamentação de Jeremias. Jerusalém está de luto, porque esse é o único poema que o profeta poderia fazer sobre aquela cidade. Jerusalém está de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Você sabe qual é a tristeza aqui? Jerusalém era marcada pelas suas vielas e pelaquela grande caravana e os seus cantores de Jerusalém rumo ao templo. Podemos chamar assim aquela mais bela e linda procissão. Havia perdido. Jerusalém não caminhava mais com as suas festas, com os seus louvores. As suas vielas estavam desertas, sem vida, porque eles não seguiam mais em direção onde tipificava a presença e a glória do Senhor. Não havia mais cânticos, não havia mais louvor, não havia mais gratidão, não havia mais gozo em estar reunidos junto com aquela caravana, naquela santa sessão solene. Perdeu-se o brilho e o gozo da adoração, da contemplação, da alegria daquele povo. Não há mais alegria quando a mesa é posta. Não há mais corações felizes pelaquilo que ele fez, pela sua convocação que ele estabeleceu com seus discípulos, porque achamos que isso não tem importância. Mas o motivo aqui de isso acontecer é único. Eles estão envolvidos com as nações. Sabe por que aquela caravana não se concentra mais naquele templo, que era o lugar de adoração? Porque eles têm muitos ídolos. Eles não têm mais um único objeto, Deus mesmo, de culto e de adoração. Eles têm muitos ídolos. Eles estão envolvidos com as nações. Então, perdeu-se a alegria. Não há quem venha à reunião solene. Todas as portas delas estão desoladas, e os seus sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha amargurada, porque não rende mais glória a Deus. Esse é o motivo da amargura desse povo aqui em Jerusalém. Esse é o motivo da amargura de muitos cristãos, porque não rende mais glória a Deus, porque não se ajunta com seu povo para render glória a Deus e fazer lembrança do Senhor numa santa e solene convocação. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale aos nossos corações nesses dias, que esse seja o nosso lamento pela igreja em arrependimento, mas que o Senhor fale aos nossos corações. Vamos orar. Ó Senhor, nós te damos graças pela tua misericórdia. Que o Senhor edifique a tua igreja e nos reúna cada vez mais em ti mesmo. Nós clamamos a ti, ó Senhor, por socorro em nossas vidas. Que possamos retornar ao princípio da tua palavra, da tua vida. Retornarmos ao princípio da comunhão eterna.
Nos conduza, Senhor, nesse tempo de gratidão e de louvor. Que possamos manifestar a Ti toda a nossa alegria e contentamento. Reconhecemos todas as Tuas provisões, a salvação, a santificação, a igreja, a união dos santos, a vida do Espírito que temos. Entregamos a Ti, ó Senhor, com alegria, por todas essas provisões. Nós Te pedimos que continue, ó Senhor, junto conosco. Que possamos assim engrandecer o nosso Pai que está no céu. Esse Deus que governa todas as coisas. É assim que nós confiamos esse tempo em Tuas mãos. Fale conosco. É o que nós Te pedimos. Amém.